Nasce um novo tempo, se ouve um novo som de avivamento, arrependimento e salvação. Uma nova história escrita pra nós. Tudo se transforma, todo o passado fica pra trás. Me traz vida, liberdade, que me chama a um novo tempo, a um novo som. Dissipa as trevas, a luz chegou. Erga os olhos, que o futuro já começou. Nasce um novo tempo, se ouve um novo som. É novo. Som de avivamento, arrependimento e salvação. Uma nova história escrita pra nós. Tudo se transforma, todo o passado fica pra trás. O quê? Me traz vida, liberdade, que me chama a um novo tempo, a um novo som. Dissipa as trevas, a luz chegou. Erga os olhos, e o futuro já começou. Olha as palmas, celebre ao Senhor. O som da minha voz faz destruir as muralhas. Ao som da minha voz as tempestades curadas. Deus me deu um novo som que me faz rugir. Declare. Ao som da minha voz as tempestades se dobram. Ao som da minha voz as tempestades se acalmam. Deus me deu um novo som que me faz rugir. O som da minha voz faz destruir as muralhas. O som da minha voz faz as cidades curadas. Deus me deu um novo som que me faz rugir. Me traz vida, liberdade, que me chama a um novo tempo, a um novo som. Dissipa as trevas, a luz chegou. Erga os olhos, que o futuro já começou. Que o futuro já começou. Que o futuro já começou. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Deus, o Senhor é a fonte de toda a nossa satisfação, de toda a nossa alegria. O Senhor é a fonte da razão da nossa vida, da nossa existência. O Senhor é o único Deus. Deus, o Senhor é único. A Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti todo louvor. Amamos a Ti, ó Deus. Amamos a Jesus Cristo.
amamos o Espírito Santo, amamos a Tua palavra, amamos a igreja e amamos pessoas. Receba, Senhor, o nosso louvor. Receba, Senhor, o nosso júbilo, o nosso brado, Senhor, de alegria, Senhor, de felicidade, Senhor, de júbilos, de adoração, de louvor. Receba, Senhor, como gesto de carinho, de afeto, Senhor, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor representa a cada um de nós. E nesse momento, Senhor, fale conosco através da Tua palavra. Revela-nos, Senhor, a alegria completa. Alegria completa, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a existência, sobre, Senhor, cada um de nós aqui, Pai, sobre a Tua igreja, sobre a casa do Senhor. Nós Te glorificamos, nós exaltamos o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se assentar, por gentileza. O título da mensagem de hoje, Fonte da Alegria. Fonte da Alegria. Eu quero usar como texto principal a experiência de Salomão no livro de Eclesiastes. No livro de Eclesiastes. Quando nós pensamos em alegria, não tem como você separar alegria de felicidade. São sinônimos. As próprias definições que eu vi no dicionário, alegria é um sentimento de grande felicidade. Alegria é felicidade intensa, especialmente com êxtase ou exultante. Então, alegria e felicidade, elas caminham juntas. Caminham juntas. Isso traz prazer, isso traz satisfação, isso traz paz. E Jesus, Ele é a fonte de toda a alegria. A Trindade é a fonte de toda a alegria. E quando nós vemos o livro de Eclesiastes, capítulo 2, do versículo 1 ao 11, nós podemos ver que a definição, aquilo que Salomão experimentou em muitas áreas. Se nós pudéssemos definir felicidade, alegria, o que nos traz alegria? O que te traz felicidade? De repente nós colocamos até mesmo alvos e objetivos. Puxa vida, se eu tiver uma casa própria, eu vou alcançar a felicidade. Se eu tiver um automóvel 0 quilômetro, eu vou alcançar felicidade. Muitas vezes a nossa felicidade, a nossa alegria é direcionada pelos bens materiais, pelas conquistas materiais, pelos recursos financeiros, pelos recursos terrenos, Mas você que de repente já almejou um carro 0 quilômetros e você já possuiu esse carro, hoje não é mais tanta expectativa se você tiver um segundo, um terceiro carro 0 quilômetro. Mas o teu primeiro você lembra. Isso trouxe alegria, isso trouxe satisfação. Essa primeira conquista, isso sempre vai ficar na sua história, na sua memória. Quando você adquiriu o seu primeiro carro 0 quilômetro. Isso faz parte da natureza humana, as conquistas muitas vezes terrenas. Você precisa sonhar, e sonhe grande, batalhe por isso, sabe, está certo, não está errado. Não está errado. Não existe nenhuma condenação sobre isso. Mas quando nós falamos em fonte, é algo ilimitado, é algo constante, que independente das situações e circunstâncias, eu tenho alegria. Não é um sentimento. Eu não quero falar de um sentimento pessoal, um sentimento do Marco Aurélio. Não é um sentimento, é uma posição de quem nós somos em Deus e dentro do reino de Deus. É um posicionamento. É uma postura de quem você é e aonde você está dentro do reino de Deus, dentro daquilo que é eterno, dentro daquilo que permanece para a eternidade. Alegria e satisfação faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa lembrança. Faz parte da nossa lembrança. Hoje particularmente,
O nosso primogênito está completando 34 anos. Né? Pastor Marco Filho, 34 anos. E eu estava relembrando com a Rosana. A Rosana, ela lembra em detalhes do nascimento deles. Lembra em detalhes. Inicialmente, né, o médico se equivocou lá na ecografia e nós esperávamos uma menina, né, uma menina, e toda expectativa para receber a menina. E algumas semanas antes, poucos dias antes, né, o médico foi fazer uma nova ecografia. Você já sabe o sexo? Sabemos. O quarto todo arrumado, o enxoval arrumado, tudo cor de rosinha, tudo bonitinho, tudo cor de rosinha. Tudo cor de rosinha. E de repente, qual não foi a surpresa? Não é uma menina, é um menino. E a Rosana saiu da ecografia, foi lá no banco onde eu trabalhava, já tinha fechado o banco, entrou lá. Marco, é um menino. Aquilo me trouxe felicidade. Me trouxe alegria. Cheguei em casa, tirei tudo, guardamos tudo, doamos e tal, e vamos lá. Algumas situações que trazem alegria, trazem felicidade aos nossos corações. A mãe pegar o seu filho, sabe, ver a gestação, sabe, família, sabe, trabalho, conquistas. O seu primeiro trabalho. Meu primeiro trabalho foi com 13 anos. 13 anos. E Deus é tão misericordioso com a gente. Gente, Deus é tão misericordioso com a gente. Eu trabalhava no Positivo Júnior, né? No Positivo. Inaugurei o Positivo Júnior lá em Curitiba, né? Colégio Positivo Júnior. Foi a primeira turma da 8ª série do Positivo Júnior. Era muito caro. Os meus pais bancaram com muito sacrifício, com muito esforço, me colocaram no melhor colégio de Curitiba, dos melhores colégios de Curitiba. E eu perdi o ano. Não estudei, me deixei envolver pelos amigos, pelas brincadeiras e tal, e perdi o ano. No ano seguinte, meus pais falaram: não, você não vai mais estudar num colégio particular. Você vai para um colégio público. E eu fui para um colégio público. E naquele ano, o Banco do Brasil fez uma seleção de 3 alunos, os melhores alunos do colégio. E eu estava entre os 3 melhores alunos do colégio, porque era repetente. Tinha repetido de ano, né? Tinha vindo de um colégio particular. E fui contratado como o menor estagiário do Banco do Brasil. Comecei a trabalhar com 13 anos. Isso trouxe felicidade, isso trouxe alegria ao coração dos meus pais, trouxe responsabilidade. Sabe, são conquistas que você não esquece, Mas muitas vezes, as situações e circunstâncias da vida vêm para nos tirar a felicidade, para nos tirar a alegria. Você já ouviu a seguinte expressão: pastor, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Mas muitas vezes essa expressão está com uma armadilha atrás, porque ele não está falando de uma felicidade voltada ao reino de Deus, às coisas eternas, mas sim às coisas passageiras, às coisas terrenas, que, sabe, chamam a nossa atenção, que dão prazer, que dão satisfação, que desperta nos nossos corações a cobiça, o desejo de ter, de possuir, de fazer, de realizar. Não, mas eu nunca fiz isso antes. E que continue nunca fazendo, nunca experimentando as iguarias daquilo que o mundo, daquilo que o diabo oferece. Nós trabalhamos durante muito tempo com a casa de recuperação, trabalhamos até hoje. A nossa família trabalha há mais de 40 anos com uma clínica de recuperação em Curitiba. Já é a 3ª geração de pastores. E nós sempre íamos nas igrejas e as pessoas sempre testemunhavam. Eu roubei, eu trafiquei, eu me prostituí, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Daí eu cheguei um dia e perguntei para o meu pai: pai, eu nunca fiz nada disso. Eu não tenho um testemunho de vida, sabe? Olha a minha cabeça. Ele falou: filho, não, o teu testemunho é maior ainda.
É maior ainda, porque Deus te poupou, você decidiu não escolher, não se infiltrar, não fazer nada disso, sabe? E você é escolhido, separado e chamado por Deus. Esse é o verdadeiro testemunho. Não das coisas erradas e desgraçadas que fizeram e que deixaram de fazer. E muitas vezes lá dentro da casa de oração eles se gabavam, né? Não, eu fiz mais, eu matei. Não, meu Deus. O diabo vem para destruir, matar, roubar. Felicidade. O que você define por felicidade? Se Deus respondesse para você, te desse aquilo que você deseja, para você sair daqui, olha, agora eu vou ser feliz. Pastor, eu não vou na igreja porque eu não tenho um carro. Mas quando eu tiver um carro, eu vou na igreja. E de repente você tem um carro, e passa o tempo e você não vem na igreja. Não são coisas terrenas, não são coisas materiais. E quando nós olhamos Salomão ele experimentou de tudo, de tudo. É até chocante esse texto de Eclesiastes capítulo 2. E eu vou ler ainda numa tradução contemporânea. Uma tradução como se nós estivéssemos falando a nossa linguagem, o nosso dia a dia. Então preste atenção nessa leitura. Eu disse a mim mesmo, vamos lá, vamos aproveitar a vida, vamos nos divertir, mas descobri que isso também produz um vazio grande dentro do peito. O que eu descobri depois de curtir a vida é loucura, não vale a pena, é cair na vida em busca de prazeres. Será que vale a pena? Com a ajuda de um bom vinho, acompanhado de bom senso, decidi cair na gandaia de vez. Estava desesperado para descobrir se alguma coisa vale a pena nessa vida, que todos temos de enfrentar nessa terra. Eu nunca me neguei prazer algum. Fiz projetos formidáveis como ninguém. Construí casas, plantei vinhas, projetei jardins e parques, e plantei muitas árvores neles. Fiz reservatórios de água para irrigar os pomares. Comprei escravos e escravas, que com seus filhos me deram ainda mais escravos. Depois adquiri grandes rebanhos, mais do que os que qualquer um antes de mim em Jerusalém tivesse. Acumulei muito ouro e prata, muito dinheiro, dos reis que dominei e dos reis que conquistei. Reuni um coral de cantores para minha diversão, e o maior desejo de todos os homens, as mais lindas mulheres da terra. E como prosperei? Deixei para trás todos os meus antepassados em Jerusalém, mas nunca abri mão da sabedoria. Tudo que desejei, eu tive. Tudo que desejei, eu tive. Nunca me neguei nada. Fiz tudo que deu na telha. Não estava nem aí. Quem queria sentir prazer em tudo que fazia, queria sentir prazer em tudo que fazia. Essa era a minha única recompensa, depois de um dia de trabalho sofrido. Então, parei para pensar em tudo que fiz. Todo aquele trabalho suado e sofrido, mas quando caí na real, vi que tudo era um vazio só. Era nadar contra a maré. Nada vale a pena nesta vida. Tudo é passageiro, tudo é vaidade. Interessante a experiência de um homem que experimentou de tudo. E nós temos uma vida só para vivermos. E muitas vezes algumas situações terrenas, materiais, trazem uma tristeza, uma angústia tão grande, que nós deixamos de viver, que nós deixamos de aproveitar a vida, que nós deixamos de contemplar as coisas boas, aquilo que permanece. Eu sempre tenho dito, muitas vezes nós só damos valor
quando perdemos. E não é essa a vontade de Deus para você. Não é essa a vontade de Deus para nós. Você não precisa cair para aprender. Você não precisa apanhar para aprender. Você não precisa, perder para aprender. Não precisa. Não precisa. Nós temos uma fonte inesgotável de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria no Senhor, a alegria do Senhor e no Senhor é a nossa força. O texto está em Neemias, capítulo 8, a partir do versículo 1. Neemias 8, 1. Acompanhe comigo lá. E chegando no 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça, que está fronte à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei do Senhor. Nós já ministramos com relação a ofertas. Neemias, ele foi usado por Deus para a restauração dos muros de Israel, dos muros de Jerusalém. Foi enviado por Deus de uma maneira sobrenatural, com todos os recursos financeiros. E quando ele chegou lá, houve a reconstrução dos muros. O recorde, em 52 dias, ele trouxe ânimo, esperança, encorajamento ao povo de Israel, que estava ali, de uma maneira miserável. Eles reconstruíram, não sem muita luta, não sem muita oposição de muitas pessoas. Mas de repente, o povo chega para os escribas, chega para os sacerdotes: ei, restaurem para nós, leiam para nós os livros de Moisés, os livros da lei, porque nós não conhecemos. Nós nos distanciamos de Deus e nunca mais nós ouvimos os preceitos e as orientações da palavra de Deus com relação ao nosso povo, as promessas de Deus, nós não conhecemos. E Esdras foi lá, fez um púlpito e começou a ler, desde a manhã até meio-dia. Você pode imaginar o povo em pé, num deserto, sol escaldante. E aquele povo ali, eles estavam entendendo aquilo que estava sendo lido. A palavra de Deus, as promessas de Deus. Quem era o Deus de Israel? Quem era o povo de Israel? Na cabeça deles, eles eram escravos, desprezados, distantes de Deus. Mas quando eles viram quem eles eram, a menina dos olhos de Deus, e quem era Deus, eles se posicionaram. Eles reconheceram e tomaram uma posição diante de Deus, diante das nações, que eles serviam a um Deus grande, a um Deus poderoso, e que podia todas as coisas, e tiveram a sua sorte mudada. Versículo 5, Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendize ao Senhor, grande Deus. E todo o povo respondeu: amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto na terra. Houve um Pentecostes ali no Velho Testamento. Em função do quê? Eles descobriram a palavra de Deus, eles entenderam a palavra de Deus, eles perceberam que aquilo que eles estavam passando é porque eles não conheciam, não entendiam aquilo que estava escrito. Eles eram ignorantes. Existia uma orientação: passe para os filhos dos teus filhos, ensine, até mesmo quando estiver andando, em casa, dia a dia, em todos os lugares, ensine os preceitos do Senhor. E eles não receberam isso. Versículo 8, leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Sabe por que nós erramos?
Sabe por que nós erramos? Porque nós não entendemos. Nós não entendemos. Nós não entendemos o Velho Testamento. Mas pastor, eu vou ler genealogia, Senhor, sabe, só fala nome, filho desse, filho daquele. Tudo tem um propósito, tudo foi escrito. Toda a escritura é divinamente inspirada. Nós não entendemos, nós não temos até mesmo nem interesse em conhecer. Interessante que foi uma atitude do povo. Nós queremos conhecer. Ei, leiam para nós, ensina-nos. E você pode imaginar como seria isso ou não? Não existia microfone. Desde a manhã até o meio-dia, a leitura das leis de Moisés. Não só a leitura, mas o texto diz que eles era explicado claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Dando explicações. Como que funciona isso para nós hoje? Nós temos uma ferramenta. Todas as terças e quartas-feiras, onde a palavra de Deus ela é explicada para te trazer entendimento. Para te trazer entendimento. E o texto continua, Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote, escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis. Na medida que eles iam entendendo a palavra de Deus, eles começaram a ver quem eles eram, onde eles estavam, o que eles tinham perdido, o que eles tinham negligenciado, e houve um arrependimento, houve uma mudança de mente, houve um quebrantamento genuíno. Deus, o Senhor é Deus sobre todos os deuses, e nós estamos vivendo essa vida miserável, essa vida desgraçada, como escravo dos babilônicos. E o Senhor tem reservado para nós abundância do teu reino, abundância da tua glória, abundância da tua presença. E a Bíblia diz que aqueles homens começaram, homens e mulheres, chorarem. E Neemias chega: ei, parem. Não é tempo de chorar, não é tempo de lamentar. O texto diz, versículo 5, disse-lhe mais: ide, comei carnes, guardar gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, porquanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A fonte de alegria está em conhecer a palavra de Deus, em conhecer a revelação da palavra de Deus, em conhecer o propósito da sua existência, por que você está vivendo 2019, em conhecer a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Ei, parem de chorar. E puseram aquele povo para se alimentar. Vão, se alimentem, vocês estão muito fracos, vocês estão há horas ouvindo a palavra de Deus. Vão lá, se alimentem. Alegria do Senhor é a tua força, a alegria do Senhor é a nossa força, é isso que nos fortalece. A palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Sabe onde está a fonte da alegria? Na revelação da palavra de Deus, no entendimento da Bíblia Sagrada. Não apenas na leitura, sabe, no mergulhar, no ler, no meditar, em amar esse livro, em meditar nesse livro, em se expor a esse livro. A alegria do Senhor é a nossa força. Salmos 16, 7 a 11. Salmos 16, 7 a 11. Só deixa eu terminar o finalzinho ali de Neemias. Calai-vos, versículo 11. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados, entristecidos. Então todo o povo se foi comer, a beber, a enviar porções e regozijar-se grandemente, porque tinha entendido as palavras que lhe foram explicadas.
Alegria está em entender, em compreender aquilo que Deus é através da sua palavra, aquilo que Jesus é através da sua palavra. Salmos capítulo 16, versículo 7. Bendigo ao Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, alegra-se, pois o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria. Na tua destra, à tua direita, delícias ilimitadas, perpetuamente. Sabe como usufruir da presença de Deus? Através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. Sabe como usufruir da fonte inesgotável? Da fonte inesgotável? Através da alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Nós somos Espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Porque o reino de Deus, qual reino? Porque o reino, não o reino deste mundo, não está falando deste reino. A Bíblia diz que nós não somos desse reino, nós pertencemos ao reino de Deus. Estamos em passagem por aqui. Em breve Jesus Cristo vai nos levar para aquilo que é eterno, para aquilo que é ilimitado, para aquilo que permanece para sempre. E aqui Paulo está nos ensinando, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Nós sabemos o que é justiça, estado. Justiça é estado. Justiça é estado em Jesus Cristo. Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. O texto continua: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Quando nós entendemos a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo, quando nós entendemos a nossa posição, nós não somos deste reino, nós não somos deste mundo, nós temos uma posição em Cristo Jesus. Nós estamos aqui para governar, para estabelecer influência e governo no meio onde nós estamos, através da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, em várias áreas da nossa sociedade. Você está aqui para ser luz, mas você tem uma posição em Cristo Jesus. E quando nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, nós temos alegria. Nós temos alegria no Espírito Santo. Quando nós sabemos quem é o Espírito Santo, estamos vivendo o ministério do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Existem os dons espirituais, existem os dons ministeriais, e Ele quer nos usar com poder, com autoridade para governar, para influenciar. E quando nós somos usados por Ele, isso nos traz satisfação, isso nos traz alegria, isso nos traz felicidade, isso nos traz júbilo, louvor e adoração. E aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. E assim o nosso caminhar, a nossa vida, nós vamos ser da paz e da edificação uns dos outros. Eu quero rapidamente contextualizar de que forma esse texto está aqui em Romanos. Se você voltar no texto, você vai ver que Paulo ele estava tendo uma dificuldade com a evangelização dos gentios. Paulo estava escrevendo para Roma, para os romanos que eram gentios e que estavam se convertendo. Já havia uma igreja lá em Roma, Só que os judaizantes, os judeus cristãos, quando viram os gentios se convertendo, o que os judeus, eles começaram a exigir dos gentios? Que os gentios seguissem algumas leis de Moisés, que os gentios fossem circuncidados, que os gentios largassem alguns tipos de alimentação. Não, você não pode comer uma carninha de porco. E de repente os romanos se reuniam lá e faziam um torresminho.
E de repente chegava um judeu e via aquele torresminho e se escandalizava. O quê? Misericórdia! Misericórdia, irmão! E havia contenda, e havia briga, e havia discussão. Discussão. E Paulo, ele põe a mão na cabeça. Meu Deus! Abra, Senhor, os olhos do entendimento, Senhor, tanto dos judeus quanto dos gentios. Abra os olhos do entendimento. E olha o capítulo 14. Olha o capítulo 14, versículo 1. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. O que ele está falando? Ei, existem pessoas que são débeis, são meninos na fé. Aceitem essas crianças. Não entre em discussão, como diz o Pio, né? Não entre no ringue. Não queira brigar, não queira discutir, não queira se posicionar com relação à forma como o teu irmão cultua, com relação à forma como o teu irmão se alimenta. Se ele come carne de porco, não entre em discussão. Se ele não come carne de porco, não entre em discussão. Se ele é vegetariano, não entre em discussão. Se ele gosta de uma Coca-Cola, não entre em discussão. Vocês riram, né? Sabe por que eles riram? Porque eu gosto de Coca-Cola. Por isso que eles riram. Não entre em discussão. Não entre em discussão. Agora, se porventura eu sei que eu vou escandalizar alguém tomando uma Coca-Cola, meu irmão, eu paro de tomar Coca-Cola. É isso que Paulo está dizendo. Eu sou maduro o suficiente. O Arthur, ele trabalha na Coca-Cola. Ele fez assim, não, pastor, não. Com coisa que eu sou um alcoólatra, Coca-Cola. Percebe? Não entre em discussão. E Paulo está trabalhando essa situação. Acolhei os fracos na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come, o fraco come legumes. Um crê, um acredita, eu posso comer tudo que tem no mercado. Mas o fraco espiritualmente, não, é só vegetal. E está tudo bem, aceite ele, coma naquele grupo familiar, só vegetal que ele coloca lá no grupo familiar. Se ele vai servir lá um jantar vegetariano, né? Como um jantar vegetariano? Coma. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Meu Deus! Não despreze aquele que é vegetariano. Não despreze aquele que é carnívoro, né? Que gosta de um churrasco. Não despreze. Sabe? E tudo isso para o quê? Para que haja paz, para que haja edificação. Aceitar as diferenças. Aceitar aquilo que você crê, aquilo que você acredita, a forma como Deus te alcançou, a forma como Deus é Deus para você, é Deus para você. E não vou também entrar em julgamento. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para sustentar. Um faz diferença entre dia e noite, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente, irmãos. Cada um tenha uma opinião bem definida em sua própria mente. E o que é uma opinião bem definida? Chama-se maturidade para discernir. Maturidade para discernir. Cada etapa, cada momento, cada atitude do meu irmão. E muitas vezes com o coração aberto para abrir mão por amor. Abrir mão por amor. Abrir mão por amor. E ele estava enfrentando, sabe, uma briga incessante entre os judeus e os gentios. O texto continua, versículo 7. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do... Tanto o vegetariano, tanto o carnívoro, somos do...
É isso que ele está dizendo. Que a comida, que a bebida, que a forma de você se comportar, de agir, sabe, não seja impedimento para que vocês tenham comunhão, porque quem é o Senhor dos dois? Sou eu, é Jesus, é Jesus. E aí Paulo, ele desafia, Paulo, ele traz esse desafio, e o texto continua, versículo 9: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Jesus Cristo morreu para ser Senhor tanto de judeus quanto de gentios, de todos, sem distinção, sem distinção, sem distinção. Venha como você está, ofereça o teu culto como você está, e a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, que vai convencer, que vai transformar a vida das pessoas. Não somos nós que vamos ditar a você o que você tem e o que você não tem que fazer. Faça isso, não pode isso, faça aquilo, é pecado isso, é pecado aquilo. Meu Deus, meu Deus, nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder. Nós não temos convicções. Sabia que nós cristãos não temos convicções daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos? Sabia disso? Você muitas vezes não tem convicção para provar, para comprovar aquilo que é a tua fé. E de repente num embate, de repente numa situação, puxa vida, cadê o pastor? Puxa vida, cadê o pastor? Não. Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar, nós precisamos acreditar. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu. Tu, porém, que julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos comparecemos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta diante de Deus. Desde o momento que eu me posiciono com relação a determinada situação, eu estabeleço um grau de julgamento, e serei julgado de acordo com aquilo que eu estou cobrando da outra pessoa. Você entendeu isso? Se eu chego para aquela pessoa, olha, a forma como você está comendo, sabe, isso não é de Deus, sabe, um leitãozinho não pururuca não é de Deus, uma feijoada não é de Deus, sabe, isso é do inferno, eu estabeleço um padrão e trago um peso sobre o coração do meu irmão, e Paulo, ele está dizendo, Paulo, ele está declarando, está ensinando os romanos a não entrarem nesse ringue, acolham os fracos na fé. Sabe, se os judeus não tiveram essa experiência e querem impor sobre você, sabe, acolha essas pessoas, sabe, para que haja harmonia, para que haja convivência. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquela assim a considera. Para este é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado. E aí, o vosso bem, porque o reino de Deus, aí entra o texto. Você percebe como nós precisamos entender o contexto? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Olha só, aquele que dessa forma serve a Cristo, servindo as pessoas, tendo convivência das pessoas, ele é agradável a Deus e também diante das pessoas. Ele será agradável no ambiente onde ele convive, tanto com judeus quanto com gentios, porque é essa a vontade de Deus. Porque é essa a vontade de Deus. Estamos falando da alegria no Espírito. Estamos falando da alegria no Espírito. A alegria do Senhor é a nossa força, a palavra de Deus.
Você quer alegria? A fonte de alegria é a palavra de Deus. A fonte de alegria é o Espírito Santo de Deus que discerne, que nos mostra aonde devemos caminhar. E nos mostra até mesmo o que vai acontecer. E para encerrar, alegria completa. Existe alegria completa? Existe alegria completa na eternidade. João capítulo 15, versículos 1 e 12. João capítulo 15, versículos 1 e 12. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra. A alegria vem através da palavra. A limpeza, a transformação vem através da palavra. As nossas atitudes, os nossos comportamentos, o nosso jeitão. Não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Eu estou alegre, eu sou no Espírito. É aquilo que o Espírito Santo de Deus é em mim e através de mim. Nós estamos ligados à videira verdadeira que é Jesus. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Nós e Jesus somos um, assim como Jesus e Deus é um. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito. Porque sem mim, nada podeis fazer. Como nós sabemos se nós estamos em Jesus? Pelos frutos. Como que você sabe se você está em Jesus e Jesus está em você? Estamos falando da fonte de alegria. Fonte de alegria. Como nós sabemos se Jesus está em nós e se Jesus está em você? Pelo fruto. A Bíblia diz, aquele que não dá fruto, ele corta e seca. Mas aquele que dá fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Mais fruto ainda. Veja o contexto da videira, é interessante a videira. É interessante. Ok, fique com essa palavra fruto. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Quando você frutifica, você está em Jesus. Jesus em você, o Espírito Santo de Deus habita em você. E você frutifica, quem é glorificado? A Comunhão Cristã Aba. O ministério do pastor Marco Aurélio Massolin. Não. Quem é glorificado? Deus é glorificado. Nós estamos em Jesus, Jesus está em nós, e Deus, Ele é glorificado. É o que o texto está dizendo aqui, ó. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Novamente os preceitos, os mandamentos, a palavra de Deus. Tenho-vos dito essas coisas para que a sua alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Eu tenho dito essas coisas a você, para que você tenha uma alegria completa. Como eu vou ter uma alegria completa? Frutificando em Cristo Jesus, através da obra do Espírito Santo de Deus em minha vida, e ministrando a palavra de Deus. Fruto. É interessante que o texto não diz frutos. Está no seu texto aí, frutos ou não? Fruto, por quê? Não é frutos. Você não vai produzir frutos, você vai produzir fruto, porque só existe um fruto. O fruto do Espírito
Santo de Deus. Não existe frutos do Espírito Santo de Deus. Só existe um fruto. Vamos ver lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Você está comigo? Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis sobre a lei. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito, está frutos ou fruto aí na sua Bíblia? Fruto, mas o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você pode aplaudir a Jesus? Você pode aplaudir a Jesus? Fruto do... Se eu estou em Jesus, o Pai é o agricultor, Jesus está em mim, eu frutifico através de tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem me ensinado, através da palavra, através da revelação, e através do fruto do Espírito. E um dos frutos do Espírito é alegria. Agora, pastor, eu posso ter alegria e não ter amor? Eu posso ter paz e não ter paciência? Eu posso ter bondade e não ter longanimidade? Eu posso ter... Não, é um fruto só. E o Espírito habita em... E aquele que não produz fruto é podado. E aquele que é podado para frutificar mais ainda. É possível, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós estamos numa posição, a alegria é um posicionamento, é uma posição em Cristo Jesus. Ele já alcançou tudo isso. Nós só precisamos crer, nós só precisamos acreditar. Acreditar. E ter essa alegria completa. A alegria não está relacionada a situações e circunstâncias. A paz não está relacionada a situações e ausência de conflitos. A alegria é Jesus. A alegria é uma pessoa. A alegria é a Trindade. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em nós e através de nós. Equipe de louvor. Eu quero declarar. A alegria do Senhor é a nossa força. O contexto de Neemias, aquela alegria foi em função do entendimento da palavra de Deus. Nós precisamos entender, nós precisamos de pessoas que nos expliquem a palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Alegria do Senhor no Espírito, alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo é fruto do Espírito Santo. É resultado da manifestação da presença do Espírito Santo de Deus em minha vida. Mudando. Nós falamos sobre transformações no último culto que eu ministrei. Transformação é necessário. E essa transformação é feita através da palavra, é feita através do entendimento de quem é Jesus, é feita através do Espírito Santo de Deus, e nós somos transformados de glória em glória, dia a dia, nós somos transformados, mas é uma decisão, é uma escolha sua. Ter essa alegria completa em Cristo Jesus. Usufruir da fonte, diretamente da fonte, recebendo do Senhor as suas promessas. Filipenses 3:1. Quanto a mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no... Quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no... A mim não me descosta é a segurança, mas para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Ele está dizendo, eu não vos canso de dizer as mesmas coisas.
Porque para vocês ouvindo isso, recebendo isso, isso é segurança, segurança para você, para que nós possamos agradar a Deus através da fé. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Filipenses 4:1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Firmes no Senhor. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os seus pensamentos. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será com vocês. Abaixe sua cabeça, feche os teus olhos. Eu quero declarar essa alegria sobre a sua vida. Você não vai sair daqui da mesma maneira como você entrou. Essa alegria, ela é ilimitada, não tem fim. E vai continuar na eternidade. E é para nós usufruirmos já, agora. Eu preciso crer. Eu preciso acreditar que eu estou em Cristo. Cristo está em mim. E a vida que eu vivo, não vivo mais pautada sobre a minha vontade e os meus desejos. Existe o domínio e o controle do Espírito Santo de Deus me guiando em tudo aquilo que é verdadeiro, em tudo aquilo que é reto, e me mostrará até mesmo o que vai acontecer. Temos recebido a porção da palavra de Deus. Em fé, eu estou lançando a semente da palavra de Deus. Estou com adolescentes, estou com jovens, senhoras, homens, mulheres. Educação diferentes, pessoas diferentes, mas é em fé. E Deus, Ele dará o crescimento no seu coração, porque eu declaro, essa semente está caindo em solo fértil, e solo bom, e você vai usufruir agora desta alegria, desta alegria, desta alegria. Porque a alegria não é um sentimento, a alegria é uma pessoa. Essa alegria completa não é um sentimento, você não precisa sentir. Essa alegria é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a vida que eu tenho na fé, que é Jesus. Muitas situações têm trazido tristeza, preocupação, ansiedade ao seu coração, mas Deus trouxe você aqui para você usufruir dessa alegria. É fruto do amor, paz e alegria. Amor, paz e alegria. Você é amada de Deus. Deus tem ouvido as suas preces e as suas orações. Não foi você que escolheu estar aqui, Deus te trouxe hoje aqui. E Ele está falando com você e você sabe que é com você. E através da sua vida, toda a sua família, todo o seu lar será restaurado. Sabe por quê? Porque essas pessoas verão a alegria no teu semblante. A tua família vai ver a alegria no teu semblante, no teu trabalho vão ver, sabe, o teu semblante diferenciado. Um coração alegre formoseia o rosto. Você não vai mais estar com o rosto, você vai se olhar diante do espelho e você vai perceber, não sou mais o mesmo, não sou mais a mesma, porque a alegria do Senhor é a minha força. Eu quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, esse fortalecimento do Senhor, através da Tua palavra. Através da Tua palavra, Senhor. Fortalece, Senhor, a Tua serva agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
todos os espíritos malignos que têm tirado, minado a tua fé, a tua confiança, a tua esperança em uma mudança, em uma transformação, nós rejeitamos agora e declaramos paz, declaramos alegria, declaramos a manifestação do amor de Deus sobre a sua vida. Você é amada de Deus. Você é amada de Deus. Você é amado de Deus. Não existe nenhuma condenação, não existe nenhuma condenação, não existe nenhuma culpa para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu quero declarar alegria no Senhor e do Senhor sobre as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode aplaudir ao Senhor? Quero convidar você, vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Receba essa palavra. Lambando, é para mim, eu recebo. Lambando, eu recebo. Amém, eu concordo, é para mim, eu recebo. Alegria. Isso será uma prática nessa semana, no seu trabalho, em casa. No seu trabalho, em casa. As situações podem até continuar, é isso. Esse é o diferencial. Alegria é no Senhor, é do Senhor em você. Mas você não fará sozinho. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Se Ele precisar enviar anjos dos céus, Ele vai te enviar para te ajudar no seu trabalho, nas suas funções, nas suas responsabilidades, naquilo que você precisa fazer. Você vai ver as coisas prosperarem, as coisas andarem mais rápidas, e tudo aquilo que o diabo tirou, Ele vai restituir. Deus vai restituir. Eu quero declarar restituição. Aquilo que Ele tirou de você, que trouxe tristeza, que trouxe, tristeza do coração, tristeza de alma, aquilo que foi perda, Deus vai restituir. E você reconhecerá que é Deus. Por isso, alegre-se no Senhor e na força do seu poder. Que a graça, que o amor de Deus Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, que a manifestação da presença de Jesus permaneça conosco em cada momento, em cada horário, em cada programação dessa semana, Senhor, naquilo que precisamos realizar, naquilo que precisamos fazer. Mas eu quero declarar, Senhor, alegria completa, a fonte de alegria. Senhor, inunda os nossos corações agora, Espírito Santo, com a alegria do Senhor. Inunda, Senhor, os nossos corações agora com a alegria do Senhor e na força do Teu Santo Espírito. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos louvar ao Senhor com alegria, com júbilo. Você pode dançar, você pode bater palmas. É para o Senhor. Júbilos de alegria. Júbilos de alegria. Aleluia. Se ouve um novo som de avivamento, arrependimento e salvação. Para Ele, uma nova história escrita pra nós. Tudo se transforma, todo passado fica pra trás. Me traz vida, liberdade, que me chama ao novo tempo, ao novo som. Dissipa as trevas, a luz chegou. Rega os olhos que o futuro já começou. Nasce um novo tempo, se ouve um novo som de avivamento, arrependimento e salvação. Jesus! Uma nova história escrita pra nós. Tudo se
destruir as muralhas. O som da minha voz faz as cidades curadas. Deus me deu um novo som que me faz rugir. Ao som da minha voz as potestades se dobram. Ao som da minha voz as tempestades se acalmam. Deus me deu um novo som que me faz rugir. O som da minha voz faz destruir as muralhas. O som da minha voz faz as cidades curadas. Deus me deu um novo som que me faz rugir. Aleluia. Boa semana. A alegria do Senhor é a sua força.